Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro da Sabedoria, 36º encontro, Sabedoria, capítulo 16, versículo 1 a 14. Ouçamos nossa leitura. Por isso, os egípcios foram justamente castigados, com seres semelhantes e atormentados por numerosos animaizinhos. Em vez de tal castigo, tu beneficiaste o teu povo e, para lhe satisfazer o intenso apetite, tu lhe trouxeste codornizes, alimento extraordinário. Desse modo, enquanto os egípcios ficavam famintos e pediam o apetite natural, enojados com os bichos que lhes tinhas enviado, as pessoas do teu povo, depois de passarem um pouco de necessidade, repartiam entre si um alimento extraordinário. De fato, era preciso que os opressores sofressem carestia inevitável. Ao teu povo, porém, bastava que lhe fosse mostrado como os inimigos estavam sendo atormentados. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras e morriam mordidos por serpentes tortuosas, tua cólera não durou até o fim. Foram assustados por pouco tempo e, como correção, mas receberam um sinal de salvação para lhes recordar o mandamento da tua lei. Quem se voltava para o sinal era salvo, não pelo que via, mas graças a ti, o Salvador de todos. Desse modo convenceste os nossos inimigos de que tu és quem livra de todo o mal. Porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e moscas, e não houve remédio quem os salvasse, pois mereciam ser assim castigados. Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas de serpentes venenosas conseguiram vencê-los, porque a tua misericórdia interveio e os salvou, para que se lembrassem de tuas palavras. Eram mordidos e logo depois curados, para não caírem no profundo esquecimento e serem excluídos de teus benefícios. Não foi erva nem unguento que os curou, e sim a tua palavra, que cura todas as coisas. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e a morte, e fazes descer as portas do reino dos mortos e de lá subir. O homem, na sua maldade, pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida no reino dos mortos. Esta é a leitura que nós vamos refletir. Versículo 1. Por isso, os egípcios foram justamente castigados com seres semelhantes e atormentados por numerosos animaizinhos. A praga de animais é um eco dos animais mais odiosos. Livro da Sabedoria, capítulo 15, versículo 18b. Aos egípcios, como castigo de suas atitudes para com os israelitas, fez com que Javé mandasse a praga das rãs, mosquitos e moscas.
era o justo castigo por causa do culto idolátrico de animais divinizados. Como os egípcios adoravam como deuses animais, Deus usou animais para poder castigá-los. Em vez de tal castigo, versículo 2, em vez de tal castigo, tu beneficiaste o teu povo, e para lhe satisfazer o intenso apetite, tu lhe trouxeste codornizes, alimento extraordinário. Aos egípcios foram enviados os animaizinhos com a finalidade de castigá-los. Enquanto a Israel, Deus lhes deu benefícios, isto é, foram beneficiados. Com animais, Deus torturou os egípcios, e com animais, codornizes, ele favoreceu o povo de Israel. Alimento extraordinário. Podemos ver no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 3, e Números, capítulo 11, versículo 3 e 4. Deus farta seu povo de comida na caminhada no deserto. As codornizes foram oferecidas em Rafidim, Êxodo capítulo 17, versículo 2, 7. E em Cádiz, Número capítulo 20, versículo de 1 a 3. Este milagre das codornizes vem interpretado como sinal da solicitude divina que atendeu os desejos do povo de Israel. Versículo 3. Desse modo, enquanto os egípcios ficavam famintos e pediam o apetite natural, enjoados com os bichos que lhes tinhas enviado, as pessoas do teu povo, depois de passarem um pouco de necessidade, repartiam entre si um alimento extraordinário. As criaturas que provocaram enjoo aos egípcios, criaturas que lhes foram enviadas por Deus, de modo que, diante da aparência do alimento, não conseguiu satisfazer a fome dos egípcios. Assim, os egípcios, habitantes do Nilo, possuíam abundância de carne e legumes, mas perdem o apetite natural pelo uso repugnante dos animais, provocado pela invasão deles na terra dos egípcios. Enquanto os israelitas que andavam errantes no deserto, que experimentaram grandes provas, são regalados com as codornizes pelo próprio Deus, e que, assim, Deus satisfaz a fome do povo de Israel no deserto. Versículo 4. De fato, era preciso que os opressores sofressem carestia inevitável. Ao teu povo, porém, bastava que lhe fosse mostrado como os inimigos estavam sendo atormentados. Porque os israelitas aprenderam a lição divina, foi preciso, então, que eles tivessem passado pelas provas do deserto. O autor quer, neste versículo, nos relatar que a fome de Israel foi contemporânea à fome do Egito. O povo de Israel também passou fome, provas no deserto. E era de tal modo para que aprendessem com a dureza
com que eram testados os inimigos, e assim pudessem descobrir a graça divina. O deserto se tornou uma prova para os egípcios e o teste de fidelidade para Israel e seu Deus único. Israel teria de ter conhecimento dos castigos passados pelos egípcios e assim pudesse aprender, em escala menor, que Deus, Javé, lhes faz passar por duras provas. Versículo 5. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras, e eles morriam mordidos, picados por serpentes tortuosas, tua cólera não durou até o fim. As feras são as serpentes abrasadoras mortíferas. A referência é do livro dos Números, capítulo 21, versículo 6. Quando Deus enviou serpentes mortíferas que picavam o povo, a cólera divina agiu, mas, logo depois, ele sentiu a necessidade de usar de misericórdia. As murmurações do povo contra Deus e contra Moisés, Número capítulo 5, versículo 7, ocasionou as serpentes abrasadoras. Mas Deus, diante da súplica do povo, usa de misericórdia para com seu povo. Porque a cólera divina não durou até o fim, expressando que Deus não queria exterminar seu povo. Assim, as serpentes enviadas contra Israel não significavam uma punição até a morte, a eliminação do povo, mas era uma admoestação breve, visto que Deus tem o domínio sobre a vida e a morte. Pedagogicamente, Deus queria levar seu povo ao arrependimento e à conversão, castigando assim o seu pecado. O sinal era que, olhando para a serpente, os israelitas recuperassem a saúde. Versículo 6. Foram assustados por pouco tempo e como correção, mas receberam um sinal de salvação para lhes recordar o mandamento da tua lei. Neste sinal, o autor mostra ou esclarece que não era a serpente que possuía uma espécie de poder mágico que curava. Olhar para a serpente era uma condição, mas quem curava era Deus. A serpente de bronze foi conservada até a época do rei Ezequias, rei de Israel, que reinou em 716 a 687 a.C. Ele mandou destruir a serpente de bronze, porque ela tinha se transformado em objeto de culto, como nós vemos no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. A serpente de bronze, então, não tem caráter vingativo, mas é uma orientação divina para a conversão. Pela misericórdia divina e a fragilidade humana, se percebe que as ações divinas aqui são sempre breves, em sua duração, pouco tempo, e leves em comparação ao castigo que se deu aos egípcios. O texto quer destacar a ação salvadora de Deus e não cita aqui a intercessão de Moisés. E diz o texto, para lhes recordar o mandamento da tua lei. Isto é, que é fazer a vontade divina, manter-se fiel à aliança. O fruto da conversão deve levar à observância e à fidelidade aos mandamentos. Versículo 7. Quem se voltava para o sinal era salvo, não pelo que via, mas, graças a ti, o Salvador de todos. O fato de voltar os olhos para a serpente, Número capítulo 21,
versículo 8 a 9, adquire o sentido espiritual de uma conversão. Conversão, epistrofé. Fazer o caminho de volta, desconstruir o que foi construído pela desobediência e reconstruir segundo os mandamentos de Deus. Então a serpente não possuía virtude mágica, curativa. Era simplesmente sinal da vontade salvadora de Deus. Números, capítulo 21, de 8 a 9. Os que voltavam para a imagem eram chamados a um sentimento firme de conversão, visto que Deus é o único que pode curar e vivificar, pois Ele é o Salvador de todos. Só aqui na Sagrada Escritura se diz que Deus é Salvador de todos. Aqui Salvador, soter, bem aplicado a Deus, mas o mundo greco-romano era aplicado aos deuses e ao imperador. Versículo 8. Desse modo convenceste os nossos inimigos de que és tu quem livra de todo mal. O autor do livro supõe que os egípcios foram informados dos acontecimentos do povo de Israel no deserto e do sentido transcendente da ação divina em favor do seu povo. Deus intervém em favor de Israel. É o único salvador deste povo. É Ele que liberta Israel de todo o mal. Aqui podemos ver o contraste entre o Deus de Israel e os deuses ídolos dos egípcios, que não podem salvar aqueles que os invocam e não encontram remédio, medicina, para suas vidas em perigo. Os egípcios morreram vítimas da voracidade dos gafanhotos e picados pelos mosquitos, sem que pudessem dar remédio ao castigo merecido. Versículo 9. Porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e moscas, e não houve remédio quem os salvasse, pois mereciam ser assim castigados. Os egípcios morreram vítimas da voracidade dos gafanhotos e picada dos mosquitos, sem que pudessem dar remédio ao castigo merecido. O Êxodo fala da devastação, da infecção causadas no Egito, o que pode ter causado a morte de muitos. Êxodo, capítulo 8, versículo 3, versículo 20. Êxodo, capítulo 10, versículo 4, até o versículo 6. O aspecto nocivo dos insetos tornou-se mortífero para os egípcios, ao passo que o povo de Israel foi curado das picadas mortais das serpentes. Versículo 10. Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas de serpentes venenosas conseguiram vencê-los, porque a tua misericórdia interveio e os salvou. O quadro revela a misericórdia divina em favor do povo de Israel. Aqui se quer apoiar na tese de que o Deus de Israel é o único que liberta de todo o mal, que salva e cura a todos por pura misericórdia. O livro dos Números nos informa que muitos israelitas morreram no deserto em consequência da picada das serpentes. Número capítulo 21, versículo 6. Mas aqui é uma interpretação do autor dos acontecimentos narrados no livro do Êxodo e Números. Versículo 11. Para que se lembrassem de tuas palavras, eram mordidos e logo depois curados, para não caírem no profundo esquecimento e serem excluídos de teus benefícios. As tribulações serviam de estímulos aos israelitas nos momentos de desfalecimento e fraquezas. A provação não era muito prolongada, mas logo eram curados. O castigo paternal divino e sua misericórdia têm a finalidade de lembrar, recordar, anamneses, as palavras de Deus, isto é, os mandamentos, leis, que revelam a vontade divina, o pacto da aliança.
As palavras também se referem à ação divina na história. Palavras de consolo, promessas, pactos feitos com o povo. Deus queria avivar a memória do povo, evitando a exclusão dos benefícios divinos. Deus age com misericórdia com seu povo e faz os inimigos ter experiências amargas. Versículo 12. Não foi erva, nem unguento que os curou, e sim a tua palavra, Senhor, que cura todas as coisas. A serpente de bronze não tinha nenhuma força curativa. Não se aplicavam remédio, ervas, ungüentos, nenhum remédio natural ou artificial. Deus é o único que cura. A palavra do Senhor é que curou. O querer de Deus é poder, que se realiza por meio da sua palavra eficaz. Esta palavra é equivalente à vontade onipotente, criadora e salvadora de Deus. Versículo 13. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e a morte, e fazes descer as portas do reino dos mortos e de lá subir. Aqui vemos o poder misericordioso de Deus que salva e cura o povo. Seu poder é absoluto, se estende sobre a vida e a morte. Deus é fonte da vida e tem poder de prolongar a vida, e só Ele pode fazer morrer e viver. A questão da morada dos mortos vem concebida como um cárcere que só tem entrada e quando se fecham as portas, não se abre mais. Aqui não faz referência à ressurreição dos mortos, mas o autor quer ressaltar o poder vivificador de Deus, que dá a vida e liberta dos perigos. O perigo maior é a morte. O poder de Deus não é limitado pela morte. Subir neste versículo quer significar não uma ressurreição escatológica, mas que Deus pode, como Criador, restaurar a vida ou salvar da morte. Versículo 14. O homem, na sua maldade, pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida no reino dos mortos. Vemos a oposição entre o poder de Deus e o poder do homem. Deus tem o poder sobre a vida e a morte. O ser humano tem apenas o triste poder, em razão de sua maldade, de fazer morrer. Mas depois de matar, não tem poder mais nenhum. Não tem poder de fazer viver de novo, de fazer o homem voltar à vida. O espírito que se exalou, o pneuma, e a alma, psique. A vivificação do homem concebe-se como infusão do alento vital do espírito. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A morte, ao contrário, é a saída ou retorno do espírito à sua origem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O ser humano é impotente para fazer viver de novo aquele que ultrapassou as barreiras da morte. Deus detém o poder de ressuscitar os mortos. O homem limita seu poder às fronteiras da morte, enquanto Deus tem poder sobre os vivos em todas as circunstâncias que vai além da fronteira da morte. Então essa é a nossa reflexão, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.